Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo ajudando nessa empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Hoje eu estou abertamente inspirado para meter o sarrafo nessa protestantaiada falando besteira. E eis que me deparo com o senhor Lucas Banzoli e o seu pupilo de estimação, né? É o diabo mor com o diabinho, né? O tal do Bruno Lima, Respostas Cristãs. E, cara, sinceramente, eu nunca vi uma criatura tão patética na minha vida. Ele publica aqui um vídeo chamado A Igreja de Roma Não Tem Clareza na Doutrina. Porra, é mesmo, Bruno Lima? Quem tem clareza é o Lucas Banzoli? São 30 mil centros protestantes? Quem é que tem clareza aí? Eu acho interessante esse pessoal definir a falta de clareza da Igreja Católica quando eles mesmos não se entendem entre si e eles se reúnem com todas as contradições possíveis para atacar a Igreja. Mas vamos ver besteira! Aí entre não sei se vocês se lembram de uma época que estava tendo um debate aí entre os católicos tradicionalistas, que eles estavam revoltados com essa questão aí da possibilidade da comunhão para recasados, de nulidade matrimonial, qualquer besteira. Aí bispos e cardeais mandaram uma carta para a Congregação da Doutrina da Fé pedindo respostas. Aí os caras fizeram uma resposta lá, tipo, meu Deus do céu, um negócio assim totalmente cheio de rodeios, nada objetivo, que não explicava nada. Olha, esse tal de agente 007, ele tem uma fama de ser muito burro, sabe? Existe um tipo protestante que fala muita besteira, não diz coisa com coisa, e no final das contas acha que tá falando, mas não fala absolutamente nada. Então ele acha que é muito complexo ler magistério da igreja, e deve ser mesmo, porque o QI dele deve ser de, sei lá, do mosquito da dengue, né? Mas enfim. Que você lia aqui, você tava, tipo... Aí depois eles enviaram uma nova carta falando, responda sim ou não, nós podemos ou não dar comunhão para divorciados, nós podemos ou não. Aí eles não responderam, não. Não, aqui é o seguinte, veja uma coisa. Se nós debatermos sobre questões controversas na igreja, elas existem desde sempre. Existem debates que estão em aberto e outros debates que não. Então, por exemplo, quando a igreja se depara com nova situação, então ela abre espaço para a discussão, para analisar qual a melhor situação, né, em que deva ser aplicada essa doutrina. Então, em que situação, que conjectura? Por exemplo, com relação a essa questão da comunhão ou não dos recasados ou coisa parecida, claro que a igreja, a princípio, ela tem inúmeras restrições. Mas também o Papa Francisco entendeu que, num sentido de acolhimento, e num sentido de um aperfeiçoamento, principalmente daquelas pessoas que vivem em situação de segunda união, dentro de certos padrões católicos, digamos, essas pessoas recusarem ter relações sexuais, etc., pode-se introduzir e facilitar a comunhão, né? A comunhão em situações muito excepcionais, por uma questão de misericórdia, etc. Tudo bem que isso aí tem certos perigos, justamente porque fica num plano aparentemente subjetivo. Porém, isso não afeta substancialmente o conceito doutrinário, porque isso tem uma eminência pastoral e ela pode ser mudada. Então, por exemplo, quando o Papa Francisco estava preocupado em querer buscar ou trazer os recasados, e mesmo com relação eles vão tocar na questão da nulidade do casamento, o fato é o seguinte, o fato é que a igreja percebeu também que muitas pessoas que se casaram na igreja católica não se casaram por uma convicção ou por uma interiorização, elas não tinham nem mesmo consciência do que é um casamento católico. Claro que a gente pode discutir até que ponto, né, até que ponto isso pode ser levado em conta, enfim, existem inúmeros aspectos que são bastante complexos de serem elucidados, mas isso não é um estabelecimento do divórcio, nada disso. A anulação do casamento tem prescrições claras e cristalinas, que inclusive estão no direito, não somente no direito canônico, como também no direito civil. O direito civil é cheio de prescrições que são inclusive trazidas do direito canônico. Né? Ou seja, erro sobre a pessoa, a questão da noção, da dimensão daquilo que está se fazendo, entre outras coisas. Então há esse debate. E isso não surge nenhum problema e nenhuma contradição para a igreja. Esse pessoal quer catar contradição onde não existe, porque eles vivem a contradição. A contradição é o espetáculo deles. Não? Vamos lá. Isso que o Guilherme falou é uma coisa que acontece muito na igreja católica, que é você utilizar a ambiguidade como arma. O que acontece no catolicismo? Eles têm uma capacidade muito grande, até certo ponto admirável, de você pegar movimentos totalmente distintos. Gente que se você colocasse dentro de uma mesma sala, eles sairiam na porrada, iam se matar. Mas eles conseguem, debaixo do guarda-chuva da instituição Igreja Católica, congregar movimentos que eles são absolutamente distintos. Tipo assim, você tem um padre progressista, que nem o padre Júlio Lancelotti, e na mesma igreja você tem um padre mais tradicionalista, mais conservador, com o padre Paulo Ricardo. Eu não tenho medo de dizer que a diferença entre esses dois
entre esses dois sacerdotes, ela é maior do que você encontra na média de pastores evangélicos, por exemplo. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, o caso do padre Júlio Lancelotti é um elemento à parte e uma anomalia de um problema e de uma crise moral dentro do clero, e em particular do clero paulistano, tá? Então, quer dizer, pegar esse exemplo para dizer que a igreja reúne as contradições, isso me parece uma falácia de espantalho, justamente porque, primeiro, que protestante falar de contradição soa um tanto piadista, soa até humorístico, né? Porque, por exemplo, esses 4 indivíduos, eles não se entendem em nenhum ponto de fé essencial. Isso é o mais interessante. O Lucas Banzoli está descambando para o adventismo, que é visto como um enxofre para a maioria dos segmentos evangélicos, né? E ele, de uma forma desonesta, contra o Lazare, defendeu uma visão próxima do calvinismo, né, da questão da presença real de Cristo, que é uma presença puramente espiritual, e isso por influência de um pastor maluco, doido de rodoviária, um tal de Franklin Bruno, que orientou o Banzoli a defender essa linha. Mas só que o Banzoli, desde sempre, nunca acreditou na presença real. Tanto é verdade que tem textos anteriores que ele fala que a presença é puramente simbólica. Para você ver o grau de desonestidade dessa gente. O grau de desonestidade. O caso do Lancelotti é um caso muito à parte, um caso muito peculiar, tá? E que não compete necessariamente dizer que aquilo é doutrinário. Eu acho que o padre Lancelotti é um padre herege. Eu acho que, inclusive, há uma negligência muito profunda da igreja e do episcopado de tomar providências contra ele. E veja que quando eu estou afirmando isso, eu estou afirmando dentro de uma realidade objetiva das declarações dele, da conduta dele, que é bastante duvidosa e etc. Tá? Existem fatos objetivos que o colocam realmente numa situação complicada. Só que, ainda que exista o aspecto institucional doutrinário da igreja, existem também as pessoas. E talvez o Júlio Lancelotti seja um cara com costas quentes com a política, etc. E talvez, eu não sei se o arcebispo tem receio de tocar no vespeiro, tanto é verdade que agora, recentemente, o padre Júlio Lancelotti foi obrigado a ficar calado. Foi obrigado a ficar calado, para ele ficar caladinho e ficar no cantinho dele. Por alguma razão, nós não sabemos por quê. Quer dizer, nós até sabemos, tá? Mas eu acho que foi uma providência muito tardia contra uma pessoa que causava muito prejuízo doutrinário e prejuízo, inclusive, pastoral à Igreja Católica. Mas isso não é prova de desunião ou de confusão, como ele está falando. Esse Bruno Lima, cara, olha, 99% do que ele fala é merda e 1% eu não perco mais tempo. Vamos lá. Eles estão mais distantes entre si do que um pastor de uma igreja presbiteriana, um pastor de uma igreja batista e um pastor da Assembleia de Deus. Ah, pera lá. Mais distante como? Na verdade, a única coisa que vocês se unem, basicamente, é quando vocês têm um inimigo comum a combater. Se esse inimigo comum não existisse, que no caso é a igreja, vocês estariam se matando entre si. É só por isso. Sim, existem muito... Você, Bruno Lima, você está sendo hipócrita e mentiroso. Eu conheço os círculos presbiterianos, e eles não se alinham com o pentecostalismo nem o neopentecostalismo. Inclusive, os presbiterianos têm um posicionamento radicalmente elitista em relação a todos os protestantes. Eles vêm com cara fechada. Por quê? Porque eles são os eleitos de Deus, são os calvinistas, né? São os eleitos de Deus ali. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo é muito mal visto por eles. E isso porque eu não estou falando de adventistas, que já são segmentos. E também os batistas também são arrogantezinhos. Não vem com esse papo furado não, tá? Não vem com esse papo furado não, porque você está mentindo e você está sendo safado, tá bom? Só que a Igreja Católica, ela consegue meio que congregar todo mundo na mesma instituição justamente por isso, porque ela consegue ser extremamente ambígua. Ambíguo em que sentido? Ambiguidade é vocês terem trocentas opiniões diferentes sobre a presença real de Cristo, inclusive negando a presença real. Isso para mim é ambiguidade. Não digo nem que é ambiguidade, é heresia mesmo. Vocês se contradizem mesmo, tá? Mas eu digo que a ambiguidade de vocês é que, mesmo se contradizendo em praticamente todos os pontos doutrinários de fé, vocês ainda se dizem únicos, unos, né? Nós somos protestantes, né? Vocês são protestantes somente para protestar com a igreja, contra a igreja. Quando a igreja sai de sendo a igreja católica, aí vocês realmente se assumem dentro das suas particularidades sectárias e heréticas. Então, ambiguidade fica para você, né? Isso ser ambíguo
Como também muitas concepções doutrinárias que vocês pregam são extremamente ambíguas, se não confusas, e eu digo até mesmo contraditórias. Então não vem com esse papo de querer medir a régua da Igreja Católica pela sua régua, tá bom? Isso que o Guilherme falou foi um exemplo muito escrachado, assim. Porque o documento que ele está falando foi emitido pelo Papa Francisco, chama Amoris Laetitia. E ele diz claramente lá na nota de... E é uma coisa que, assim, lá na notinha de rodapé, ele deixa claro que, segundo uma análise do pároco, segundo a análise da situação, ele poderia permitir que pessoas que estão em uniões inválidas participassem da comunhão, depois que eles tivessem um processo de formação da consciência e tal. Aí o que aconteceu? As igrejas mais conservadoras falaram, não, a gente não vai permitir isso. Foi o que você viu, por exemplo, se não me engano, em igrejas africanas. Elas falaram, não, aqui a gente não vai aceitar essa interpretação da Amoris Laetitia. As igrejas católicas mais progressistas, tipo da Alemanha, por exemplo, a igreja da Alemanha já aceita, inclusive, até, já celebra quase que casamento gay lá, né? Teve um sínodo alemão, por exemplo, que boa parte dos bispos se posicionaram a favor de uniões homossexuais. Olha, o Bruno Lima, você querer falar de união homossexual, coisa parecida, chega a ser uma palhaçada quando a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos já aceita casamento gay, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana. Para com isso, para de ser farsante, cara. Deixa eu falar uma coisa, vamos falar o primeiro. Eu li Amoris Laetitia, é uma excelente carta. Sim, tem alguns problemas? Tem, mas não são problemas tais que afetam a substancialidade do casamento. Pelo contrário, lá afirma claramente contra o casamento homossexual, afirma claramente sobre a sacralidade da união. Apenas o Papa Francisco estava vendo um problema particular, que é basicamente o fato de que existem uniões, por assim dizer, ilícitas, né, pessoas de segunda união, e a igreja discute as possibilidades possíveis de aproximação dessas pessoas, tá? Aproximação dessas pessoas. Então a igreja quer uma possibilidade de acolhimento, Claro que a questão de dar o sacramento ou não para certas pessoas, a própria Amoris Laetitia, que é uma carta que é muito comentada, mas que pouca gente leu, e eu li, e eu posso falar sobre isso, é o seguinte, não é que a igreja queira dar sacramento para união, para pessoas de segunda união, não é isso. É que a igreja reconhece que existem situações, vamos pegar o caso de uma mulher que se casou com um homem pela primeira vez, tal, né? Casou a primeira vez na igreja, né? Ela não tinha uma real dimensão do que era o casamento católico, por inúmeras razões. Ela achava que o casamento era só um evento social. Aí, de repente, ela se casa com um cara que é um cara, muitas vezes, grosseiro, é um cara, muitas vezes, rude, é um cara que não a tratou bem, dentre outras coisas, né? E houve a separação porque se tornou insuportável. E, de repente, essa mulher encontra uma segunda união, tá? Casa e tem filhos com esse cara, tá? Enquanto o outro não tem. Ou pode até ter também, né? Mas tem com essa segunda união, e a segunda união dá certo. Ainda que sendo ilícita. E ela é ilícita. É ilícita porque nós católicos entendemos que o sacramento é indissolúvel, etc. Eu não vou discutir sobre essas questões em detalhes. Mas eu vou dizer o que a igreja pensa nesse sentido. A igreja percebeu o seguinte, que essas pessoas vivem um drama muito profundo. Que é o quê? Eu vivo numa situação de pecado. Por quê? Porque eu estou casado em segunda união, né? Com uma pessoa que, embora eu goste, mas é uma relação adúltera, porque existe o primeiro casamento. E a igreja percebeu que essas pessoas nem sempre são assim, necessariamente culpadas por aquela situação. Ou pelo menos, se elas têm culpa, essa culpa pode ser amenizada pelo grau de ignorância dessa pessoa da fé católica. Porque, de repente, às vezes, numa segunda união, ela descobre que é um casamento católico. E foi por isso que a igreja falou sobre a questão, até mesmo de anulação do casamento. Por quê? Por causa do entendimento que essa pessoa tinha. Claro que aqui temos situações que são complicadas, são complexas, e que podem cair numa certa vagueza, né? Mas, seja que for, existe uma situação de fato que a igreja quis elucidar. E a igreja entende que se essas segundas uniões, de fato, eles vivam numa situação de castidade e de amizade, e que não seja uma relação sexual, né? Uma relação sexual permanente, o que caracterizaria o adultério, a igreja entende que por uma questão de razão social, de importância social, a igreja não vai dizer, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família de segunda união, que tem filhos, que educa os filhos, etc., dizer para eles, olha, vocês têm que separar e cada um para o seu canto. Ela não vai falar isso por quê? Porque ela sabe da importância social que há desses pais de família e mães de família com relação às suas crianças, por exemplo. Existe uma relação afetiva, uma relação emocional, e que aquilo ali está segurando. Então a igreja ela tem esse feeling
de perceber certas coisas que, embora são formalmente errôneas, formalmente pecaminosas, no entanto, ela tenta manter aqueles elementos aparentemente benévolos, tá? Aqueles elementos benévolos que pelo bem de outras pessoas. Então, a igreja percebe isso com muita sabedoria, E a igreja entende que a questão da comunhão dos descasados implica certas situações chaves que podem ser permitidas se essas pessoas tiverem uma mudança de vida, né? Ou seja, que elas tenham uma relação que não seja necessariamente de casadas, mas uma relação de amizade, tá? Existem inúmeros critérios ali que foram discutidos, que deram, e que o Papa Francisco deu uma abertura a essa discussão. Claro que causou polêmica, muita gente interpretou de outra maneira. As igrejas africanas são mais, assim, muito mais aguerridas nesse sentido, mas a igreja, e detalhe, essa questão da comunhão, isso ficava ao critério de cada igreja. E os africanos achavam que, pô, bem não, isso aqui pode causar uma interpretação subjetiva, etc. Então nós temos um aspecto doutrinário e um aspecto da pastoralidade. Então o que vocês estão falando é pura besteira, vocês não entendem nem metade da missa. Vamos lá. A igreja da Argentina, por exemplo, foi um dos casos interessantes, porque a Conferência Episcopal da Argentina, ela regulamentou e ela interpretou a Amoris Laetitia no sentido de que sim, de que, segundo uma análise feita pelos párocos, você poderia distribuir a comunhão para os recasados. Olha só que coisa bagunçada. Você tem uma igreja num país que aceita, outra que não aceita, e assim, e ficou desse jeito. Tipo assim, é impressionante como os católicos ainda digam que que o magistério da Igreja Católica ele resolve as controvérsias. Primeiramente, veja uma coisa. A questão de Amoris Laetitia introduz novos conceitos que foram fartamente debatidos, tá? E vejam que depois a igreja teve que intervir para que não houvesse excessos com relação a essa interpretação. O fato de, por exemplo, uma conferência ter interpretado mal a Amoris Laetitia não significa que a igreja não possa intervir justamente para corrigir esse tipo de entendimento. É o que nós podemos ver no caso da fidúcia suplicância, que fala das bênçãos informais a pessoas em situações de pecado, sejam pessoas recasadas ou mesmo duplas homossexuais, tá? Então o que acontece? A igreja claramente nesse texto fidúcia suplicante fala que a relação de segunda união é pecaminosa, que a relação homossexual é pecaminosa, não comporta uma relação familiar propriamente dita, no sentido natural do termo, porém, por uma questão de caridade, por uma questão de generosidade, um padre informalmente pode desejar uma bênção para aquela pessoa, no sentido de ela se reconsiderar com a igreja e de ser bem acolhida. Foi isso que o Papa falou. Aí o pessoal interpretou aquilo como um sinal claro do casamento homossexual. Eu digo, senhor Bruno Lima, vai cuidar do seu quintal protestante, porque as igrejas de tradição protestante já aceitam toda essa agenda que você culpa no sino do alemão. Aquilo ali é heresia mesmo, tá? E a igreja, ela tem ali uma situação que eu diria assim que é um arranca-rabo. Por que um arranca-rabo? Porque, claro, o sino alemão é um sino herético. Por quê? Porque ele contradiz um princípio fundamental, que é o matrimônio dissolúvel. Tá? O matrimônio dissolúvel. Então a igreja, ela não é ambígua, pelo contrário. Mesmo quando há situações de ambiguidade, a igreja intervém para evitar essas ambiguidades. Vejam, por exemplo, essa questão da Maria Corredentora. Maria Corredentora, claro, havia o sentido de que ela era uma coadjuvante na salvação. Mas a igreja entendeu que essa terminologia poderia levar o quê? A uma ambiguidade, e por isso mesmo ela corrigiu. Isso é a coisa mais natural do mundo. Você tem um fundamento doutrinário, um fundamento pastoral, e esse fundamento doutrinário pastoral, quando leva a determinados tipos de problemas, né, de entendimento, a igreja chega e corrige. Então, esse tipo de ambiguidade que você quer catar é justamente porque, como você vive trocentas seitas protestantes, então é aquela história da raposa e das uvas, sabe? As uvas estão verdes, sabe? Ou então, tá vendo? Tá vendo? Não somos nós que somos desunidos, não. Os católicos também são, então eles não têm moral para falar disso. É isso que vocês fazem. Esse tipo de expediente vagabundo. É vagabundo mesmo, ridículo até. Ridículo, porque vocês não entendem nada do debate católico. Eu vou dar um exemplo prático disso. Olha, os dois concílios ecumênicos, Nicéia e Constantinopla, foram concílios que geraram inúmeros problemas de interpretação.
A gente está hoje numa situação mais ou menos clara de doutrina, porque a igreja, percebendo as ambiguidades que podem ser aproveitadas de concílios, ela intervém, corrige, até chegar ao ponto em que a coisa começa a se estabelecer corretamente. Então, por exemplo, em Nicéia, houve o problema de definir o papel do Espírito Santo na Trindade. E surgiu uma heresia que dizia que o Espírito Santo não fazia parte da Trindade. Então foi por isso que houve a correção de Constantinopla. Nicéia, por isso que nós temos o credo niceno-constantinopolitano. E isso porque outras heresias surgiram a partir de Nicéia e Constantinopla, de interpretações completamente enviesadas sobre a natureza da pessoa de Cristo, etc., que a igreja também teve que corrigir. Nós tivemos Éfeso, nós tivemos Calcedônia, nós tivemos um bocado de coisa. E para quê? Para corrigir erros doutrinários, ambiguidades. Se a Igreja Católica se preocupa com uma coisa, é corrigir ambiguidades, né? E, inclusive, a Igreja de Roma ela teve um papel primordial nisso. Claro que as estruturas sociais, institucionais da Igreja dos primeiros 4 séculos de sua história, evidentemente que elas são um pouco diferentes de hoje, embora a primazia de Roma ela existia, né? A primazia de Roma como palavra última, ou como aquela que corrige, ou aquela que orienta, porque havia também as outras demais igrejas concorrentes, né? Mas essas igrejas aceitavam a opinião última de Roma, tá? A opinião última de Roma. Claro que a gente pode dizer qual o alargamento desse poder, mas isso é uma outra história. Isso é outra história. Mas o que eu quero mostrar é que as ambiguidades aparentes, tá? As ambiguidades aparentes que surgiram na história da igreja, elas sempre foram corrigidas. Agora, não há ambiguidade possível que possa ser salva quando você chega na Suécia e você tem a bispa lésbica luterana da Suécia casada com uma mulher. Ou então você chega na igreja anglicana, na igreja episcopaliana, e você vê, por exemplo, o reverendo gay e trans. Ou então, sei lá, a igreja calvinista, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos casando pessoas do mesmo sexo. Então pronto, meu filho. Olha, nem Amoris Letícia, nenhum documento do Papa João Paulo II já, do Papa Francisco, nenhum documento tocou 1/1000 do que é o sacramento indissolúvel. A Igreja Católica é a única instituição que prega um sacramento único e indissolúvel do casamento. Na verdade, é a única igreja que eleva o casamento a sacramento. O protestantismo não. O protestantismo transformou o casamento num contrato civil. E por conta dessa lógica do contrato civil é que nós temos hoje casamento homossexual. Quando você vai olhar para isso, mais uma vez a gente volta nesse ponto, quando você abstrai essa igreja idealizada e romantizada, e você olha a igreja que realmente existe ao longo da história, você vê que o magistério não tem essa situação, cara. Você vê muita confusão doutrinária. Você vê, por exemplo, doutrinas da igreja católica, como a Imaculada Conceição, que você literalmente tem séculos, 6 a 7 séculos, com as ordens religiosas, principalmente os dominicanos e os franciscanos, disputando entre si se Maria era ou não imaculada. Inclusive dava até morte. Os caras levavam isso tão a sério que você tinha casos até de homicídio por causa de disputa teológica. E a igreja ficou durante séculos deixando o pau quebrar e ela simplesmente não respondia. Ela só foi responder no século XIX. E por que será, não é mesmo, Bruno Lima? Por uma razão muito simples, porque ela debate para concluir e chegar a uma opinião correta. Para que a gente tivesse uma opinião sobre a Trindade, foram 3 séculos de história. Ainda que a Trindade fosse pregada desde a Era Apostólica, ainda que a primeira vez que essa palavra seja anunciada, né, como um elemento teológico doutrinário, que foi Tertuliano, se me falha a memória, e depois Novaciano e assim sucessivamente, quer dizer, mesmo assim, nós podemos deduzir claramente que a igreja ela é uma instituição paciente. E veja, existem alguns pontos que existe aquela coisa do status questiones, o estado da questão do debate teológico. Então, a igreja ela encerrou justamente porque ela tinha meios necessários para declarar Maria Imaculada. E veja que esse debate sobre a Imaculada Concepção de Maria é um debate muito antigo. Porque, primeiro, se a gente observar o debate tanto ortodoxo, no caso das igrejas orientais e da igreja de Roma, né, a gente vai perceber o seguinte, que em todas as situações possíveis, em todas as situações da concepção de Nosso Senhor, Maria, ela concebeu Nosso Senhor purificada do pecado original. Purificada. Resta saber onde começou essa purificação. Segundo alguns segmentos ortodoxos, essa purificação surgiu a partir da Anunciação, se não me falha a memória. Depois o André Luiz me corrige. Tá? Já a tradição católica entendeu o seguinte. Como Maria é nova Eva, e quem usa essa referência é Irineu de Lyon, e como Jesus Cristo não poderia surgir de uma mulher que nem em um ponto poderia ser pecadora, então a igreja entendeu que a graça divina dada a Maria
foi dada antes de ela nascer. Não é que Maria não precisasse de Deus para a salvação. É justamente o contrário. Ela tem essa graça justamente porque ela precisa. Só que o fato é que Maria foi prenunciada por Deus para uma missão segundo os méritos de Nosso Senhor. É por isso que ela é concebida sem pecado. Então esse debate, sim, foi um debate longo, e para nós não significa nenhum problema. Não significa nenhum problema. A igreja debateu durante longos séculos vários assuntos. A Eucaristia mesmo. A Eucaristia. Todo mundo acreditava na presença real de Cristo, que estava comendo e bebendo o sangue de Cristo. O problema era a explicação teológica disso. E como surgiram heresias no século VIII, no século IX, negando a presença real, e vocês, protestantes, são, na verdade, descendentes dessa serpentezinha herética, aí a igreja teve que introduzir uma conclusão teológica mais, digamos assim, mais elaborada para explicar o que é a transubstanciação. Ou melhor, que é a presença real de Cristo através da chamada transubstanciação. Então foi baseado nisso que a gente tem o debate teológico. E a resposta dogmática é justamente para combater as heresias. Então, assim, eu acho que esse caso que o Guilherme trouxe é interessante, porque ele mostra como essa coisa de que o magistério da Igreja Católica traz a resposta, a clareza. Isso aí, gente, é uma romantização. No mundo real não funciona assim. Não, no mundo real funciona assim. Tanto é verdade que vários dogmas de fé foram estabelecidos através de concílios. E se não fossem esses concílios, muitos aspectos da fé cristã não seriam cridos. A Trindade, por exemplo, não é um elemento do magistério da igreja? É. Comungado por todas as igrejas da tradição apostólica. Que bela merda esse cara tá falando, só fala besteira. Inclusive, Bruno, tem o cardeal Yves Congar, que falou que, inclusive, ele foi um dos que participaram do Concílio Vaticano II, teve uma grande importância lá. E ele disse que muitas coisas que eles fizeram lá no Vaticano II foi intencionalmente vaga, ambígua, exato, justamente porque eles sabiam que se eles fossem muito explícitos ali, eles não iam conseguir votos suficientes dos padres, dos bispos que eram conservadores, né, mais tradicionais. Então eles, de propósito, faziam uma linguagem ambígua só para conseguir aprovar aquilo que eles queriam, né. O Banzoli, ele é um cara muito mentiroso, né? Eu queria saber que obra do Yves Congar ele cita isso. Eu queria saber. Banzoli, eu vou te desafiar aqui, porque eu sei que você é um mentiroso. Eu tenho certeza que você não tem nenhuma obra do Yves Congar, tá? Tudo que você pega é enxertozinho de fofoquinha de paróquia, tá? Me cite a obra do Yves Congar. Porque o Yves Congar, ainda que sendo um autor bastante inovador e até mesmo, talvez, eu não sei se a palavra será polêmico, tá? Mas o Yves Congar é um grande autor. É um grande autor, tá? E ele escreveu muito sobre a tradição católica, enfim. E eu tenho certeza de que isso é tudo pataquada sua. Você é um palpiteiro do caralho, tá? Vamos lá. E ainda assim, essa é a Santa Igreja, né? Ou seja, eles fazem catecismos, que o propósito do catecismo é justamente explicar, trazer clareza, aquilo que, teoricamente, não é muito claro. Aí, o que eles fazem? Eles fazem catecismos que eles estão até hoje debatendo entre eles, para saber se o catecismo é herege, não é herege, tem erro, não tem erro, como se interpreta isso, como se interpreta aquilo, o protestante é salvo, não é salvo, é herege, é irmão. Até hoje eles não sabem isso, cada um uma coisa, por quê? Porque o catecismo que tinha como finalidade ser justamente o ponto de clareza para explicar as coisas para eles, não, ele tem exatamente a finalidade contrária, ele usa uma linguagem intencionalmente obscura só para manter um monte de gente das alas mais diversas do catolicismo com eles, né, para manter católicos, porque eles sabem que se eles assumissem uma visão, tipo assim, não, é isso que é certo, é o tradicionalismo, aí todo mundo que é carismático, por exemplo, vai embora. Não, ô Banzoli, o único obscuro aqui é você, que é safado, que chega num debate dizendo que você defende a presença espiritual no pão do vinho, quando os teus textos dizem justamente o contrário. Isso sim é ambiguidade. Sabe por quê, Banzoli? Você nunca admitiu que tipo de fé você segue. Você, no fundo, tem todos os traços de um adventista, mas você não assume publicamente isso porque a protestantaiada que te segue ia virar a cara para você e perceber qual é o teu jogo. Esse tipo de ambiguidade fica para você, que você inventa interpretações tiradas da sua bunda, Eu já li o catecismo, posso dizer, não existe ambiguidade alguma. Não existe ambiguidade alguma. Podemos até pegar um trecho ou outro ali que você tem que se aprofundar. Por exemplo, essa questão daquelas pessoas de outras igrejas que serão salvas, que não são católicas, propriamente dito, não são formalmente católicas. Veja que esse entendimento a respeito de pessoas que estão fora da igreja, da comunhão da igreja, mas que podem ser salvas, isso é um debate que não foi introduzido pelo Concílio Vaticano II, é só você que acha que foi, porque você é um ignorante da tradição católica, Banzoli. Banzoli, você escreve desde 2014 sobre o catolicismo, e tudo que eu vi sobre o catolicismo de você é uma caricatura e um espantalho.
Você só fala merda, só fala besteira. E isso porque eu não estou falando das falsificações que você faz de textos patrísticos, de textos documentais da igreja. Você é um safado pilantra. Então não vem com esse papo de dizer de ambiguidade. A ambiguidade é a sua, que até hoje não assume que tipo de fé você acredita. E fica nesse joguinho de unir. Você escreve um textinho vagabundo, ordinário, mal escrito. Tá? Mal escrito dizendo, olha, nós temos que esquecer nossas diferenças. Claro, vocês falam mal dos adventistas, mas adventistas não significam nada. Claro, porque você é adventista, né? Você é dessa seitinha minoritária, aí você não quer que as pessoas batam em você, né? Batam na tua seitinha. Então vamos pegar as energias dos hereges, né? Dos contraditórios, dos ambíguos, como você, né? E muitos outros aí, e vamos centralizar tudo no catolicismo. Nós temos que desconstruir o catolicismo. Não importa que verdade a gente defenda ou qualquer mentira, né? Porque cada um tem a sua mentirinha particular no protestantismo. Mas aí é aquela história. Então, cara, não vem com esse papo de ambiguidade, porque eu tenho certeza que você nunca leu o Yves Congar, que é um autor muito complexo de ser entendido, não é um autor fácil, tá? Não é um autor fácil, tá? E eu acho que o Yves Congar introduziu conceito na igreja que não entendemos são. Eu acho que se faz muita exaltação, fala-se muita besteira sobre muitos autores da igreja. Vamos lá. Então, não, é a visão modernista e todo mundo que é tradicionalista vai embora. Eles não querem mais cisma. Então eles tentam, ao mesmo tempo, criar essa igreja de fachada, de unido na fachada, né? Por meio de uma linguagem totalmente ambígua. Eu não entendi nada, cara. Eu não entendi nada. Eu acredito nos mesmos pontos de fé que o credo apostólico, o credo niceno e todos os documentos da igreja. Não tem nenhuma ambiguidade com relação a isso. E veja, quando há, de certa forma, ambiguidades, a igreja sempre tenta resolvê-lo. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Então veja que se existe uma ambiguidade da igreja, não é algo proposital, necessariamente, como você está colocando. Porque até mesmo os concílios que os protestantes aceitam, eles também tiveram interpretações ambíguas em muitos setores. E isso porque as interpretações que vocês fazem dos concílios ecumênicos também são ambíguas, são muito piores. Por quê? Porque, na verdade, vocês pegam aquilo que é conveniente para vocês e vocês retiram o resto. É isso que vocês fazem. Exato, para manter todo mundo ali e não causar mais cismas, para não ter mais gente que vai embora, né? Agora, ver se isso é uma coisa honesta que pessoas que se julgam de uma santa igreja infalível realmente fariam, né? Imagina, né? O Banzoli, que é adventista mal assumido, né? Adventista mal assumido, covarde que ele é, porque ele não assume o credo que ele professa. E detalhe, ele só falou de presença espiritual na Eucaristia, porque o outro sequelado doente mental do Franklin Bruno, né, o maluquinho de rodoviária lá, que é um seminarista doido e só fala mal da igreja católica, ele passou o bizu para você, porque se você quisesse provar o memorialismo que você professa, né, isso ia pegar mal para você. Mas olha, o único camaleão teológico aqui é você. Os pontos de fé que nós professamos católicos são muito básicos e muito cristalinos. É só vocês perceberem uma coisa básica, meus amigos, uma coisa muito elucidativa. Vejam o que o Ariel Lazari fala, o que o diácono João Mariano fala, o que o João Gonçalves, que também é o nosso colega, o Gabriel Frisco, e todos nós falamos, é a mesma coisa. Onde é que está a ambiguidade nisso? Nós podemos ter discordâncias, mas são acidentais, elas não são dogmáticas. Nos dogmas de fé nós professamos e comungamos na mesma igreja. Essa é a diferença. O Banzoli não comunga na igreja de todos esses três aqui que são amiguinhos dele. E aí a gente vem falar de ambiguidade, cara. Vai tomar no cu, cara. É sério, vai tomar no cu mesmo, cara. Isso é uma palhaçada. Se fosse o caso. O caso do Vaticano II, ele é ótimo pra você ter trazido. Tem um livro do cardeal Avery Dulles, se eu não me engano, eu não sei se ele participou do Vaticano II, talvez tenha participado, não lembro. Mas ele escreve justamente sobre o magistério, e ele diz no livro que tem umas 4 ou 5 interpretações diferentes do Concílio Vaticano II. Ele falou que tem interpretação mais progressista, interpretação mais conservadora, tem as interpretações que ficam ali na linha do meio. Então, assim, porque um argumento que os católicos usam muito contra os protestantes, primeiro é a questão da unidade, né, da falta de unidade protestante, a diversidade de interpretações, e é um argumento que eles usam muito é o seguinte, a Bíblia, você tem que ter uma interpretação da Bíblia, né? Nós temos que interpretar a Bíblia. Já que existem interpretações diversas da Escritura, logo o paradigma protestante é falso. Mas pelo mesmo critério, o paradigma católico também é falso, porque o magistério da Igreja Católica também precisa ser interpretado. Primeiramente, é claro que o magistério precisa ser interpretado. E nós sabemos quem. É a própria igreja que interpreta. Porque ela é dona dos textos. Com relação ao que o cardeal Dulles, né, Avery Dulles, que eu conheço, inclusive já li uma obra dele,
O fato é o seguinte, quando nós temos um concílio, o concílio, é claro que o concílio sempre tem um aspecto muito controverso na história da igreja. Ele tem aspectos inovadores, ele tem aspectos bastante dramáticos e assim sucessivamente. Só que a igreja, quando ela percebe essas dubiedades ou essas controvérsias, ela vai lenta e gradualmente corrigindo. Ela vai lenta e gradualmente educando. Foi assim em maior parte dos concílios da história da igreja. O Trento foi assim também. O Trento também estabeleceu certas normas, certos dogmas de fé, e lenta e gradualmente as pessoas vão se adaptando. Né? Vão se adaptando e a igreja fazendo as seguintes correções e adaptações. É assim que se faz. Então não tem nada do outro mundo. Não existe nada na igreja católica que possa se nivelar as contradições que os protestantes têm. Então, por exemplo, ele fala assim, quem interpreta o magistério? Claro, é o próprio magistério. O magistério não somente é um ensinamento, mas o magistério também é uma pessoa. São as pessoas que são consagradas para tal fim. Ou seja, os bispos em comunhão com o Papa. Então, qual é o problema disso? Aí fica aquela coisa, né? Você precisa de um magistério infalível para interpretar a Bíblia, aí você vai precisar de outro magistério infalível para interpretar o primeiro magistério, depois você vai ter que precisar de outro. Enfim, isso não tem nenhum problema, é claro. Porque é o seguinte, se você tem um magistério, meu filho, entenda uma coisa. O que é magistério, seu burrão, seu idiota? Magistério significa ensino. E magister significa professor. Então, os nossos bispos são os nossos professores. Vejam que essas ambiguidades que podem ser interpretadas no âmbito da fé, elas existem desde a era apostólica. As cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, etc. São o quê? São explicações para o quê? Para acabar com as ambiguidades. As ambiguidades são próprias dos seres humanos. Só que, quando afirmamos uma autoridade legítima para confirmar como esses textos têm que ser entendidos, então, logo, a diferença entre o protestante e o católico é que o magistério da igreja ele tem que ser respondido por quem cria esse magistério e quem ensina esse magistério, que são os bispos. Então, logo, o Concílio Vaticano II tem que ser entendido pela orientação dos bispos. Claro que isso tem que ser entendido dentro de uma certa coerência. Né? Nem todos os bispos são coerentes com o Concílio Vaticano II e com os demais concílios. Tá? Os demais concílios. Mas esse debate ele vai ser necessariamente decidido justamente por quem ensina, por quem administra, por quem é guardião da fé, que são os próprios bispos. E no caso dos protestantes, o problema é que cada um interpreta a escritura como quer, e portanto você tem trocentas seitas protestantes aí, e você tem agora o fenômeno do desigrejado, o cara que, inclusive esse Elsen de Castro, admite claramente que ele é um desigrejado. O que é um desigrejado? É o seguinte, eu sigo o que eu quero acreditar e dane-se. Quer dizer, ele não tem mais referência objetiva para a fé. A referência da fé é ele próprio. Isso aí leva a uma regressão infinita. A gente simplesmente tem que assumir que Deus não deu infalibilidade pra gente. Nota. Deus nos dá textos que a gente pode entender, que a gente pode, usando as nossas faculdades cognitivas e a iluminação do Espírito Santo, entender de uma forma que seja razoável. Entendi. Então, na verdade, é o seguinte. Então, você está aplicando a ideia de um ceticismo. Porque da feita que você acha que o Espírito Santo pode iluminar 40 mil seitas protestantes contraditórias, então, na verdade, você está dizendo que a fé cristã é uma fé incognoscível. Porque a revelação do Espírito Santo. Você acha que a revelação do Espírito Santo é uma coisa subjetiva? A revelação do Espírito Santo tem um lugar onde ele atua. É na comunhão da igreja. Então, o que você está falando, Bruno Lima, não tem o menor sentido. O que você está falando é que a tua cognição é fonte de fé cristã. Eu não posso acreditar nisso. Então, quer dizer, se você, através da sua cognição e da sua assistência particular do Espírito Santo, começar a crer que a Trindade não existe, então a gente vai ter que concordar com você? Aí fica nessa palpitaria, nessa coisa extremamente subjetiva. O que você está afirmando? Não está afirmando porra nenhuma. A igreja, para afirmar certas questões de fé e moral, ela tem um respaldo. Você mesmo reconhece que para decretar um dogma de fé passou praticamente a maior parte da história da humanidade, assim, da igreja, né? Da história da igreja para debater. Ou seja, a assunção de Maria aos céus, o dogma da Imaculada Concepção, quer dizer, passaram 19, 20 séculos debatendo. Olha só que zelo que a igreja tem por doutrina. Não é um palpiteiro como você que, sob a orientação da pombagira, que você chama Espírito Santo, para mim não é Espírito Santo coisa nenhuma, é a pombagira, deve ser
o Zé Pelintra, deve ser alguma coisa meio terreiro, sabe? Que baixa em você, né? Você cria opinião, você troca de roupa e caga no banheiro, entendeu? Então, essa é a diferença da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem um zelo severo pela sua ortodoxia, e vocês não. Agora, o que você vê no catolicismo é justamente isso, são essas disputas sobre o magistério. Inclusive, ainda no tema da escravidão, essas bulas que eu citei, a bula Dum Diversas, teve uma disputa. Eu até citei aqui um teólogo que ele era contra a escravidão dos índios, o de Las Casas. E assim, ele teve um debate teológico no século XVI com um outro teólogo chamado Sepúlveda, que era a favor da escravização indígena, e os dois apelaram à bula Dum Diversas. Só que nenhum dos dois sabia qual era a interpretação dela. O de Las Casas defendia uma interpretação, o Sepúlveda defendia outra, e detalhe, entre a bula e esse debate, a gente está falando de um espaço aí de 100 anos. Imagine, por exemplo, o magistério da Igreja Católica do século XII, século XIII. Como é que ele vai ser interpretado hoje? Não dá, gente. Aquilo que a gente fala. No fim do dia, todos nós usamos nossa interpretação privada. Não só os protestantes, como os católicos. Ai, meu Deus do céu. Cara, vai tomar no cu, cara. Vai te fuder, vai. Primeiramente, você não conhece o debate do Juan René de Sepúlveda e nem... e, na verdade, não foi necessariamente Las Casas, foi Francisco de Victória. Você já erra até os nomes. O debate de Salamanca teve o auxílio de Las Casas, Bartolomé de Las Casas, mas teve também Francisco de Victória e teve Juan René de Sepúlveda. Juan René de Sepúlveda usou, na verdade, Aristóteles para justificar a escravidão. Por quê? Na política de Aristóteles, principalmente acho que no primeiro capítulo, ele fala que existem pessoas que são naturalmente senhores e naturalmente escravos. Né? Juan René de Sepúlveda. Eu tenho as obras de Sepúlveda, eu tenho as obras também de Las Casas e eu tenho as obras de Francisco de Victória. E Francisco de Victória apela ao direito natural para afirmar o fato de que os nativos têm direitos pré-existentes e a bula do diverso é uma coisa completamente acidental aí que você está falando. Você está enxertando coisa que não foi nem mesmo debatida. Tá? O que acontece é o seguinte, dentro da igreja existe uma coisa chamada disputácio. O que acontece? Há uma controvérsia. Olha só que coisa interessante. Você tem o Império Espanhol. O Império Espanhol conquista as Américas e você tem relatos da igreja contra uma certa política, uma certa ação dos colonizadores espanhóis, das autoridades espanholas contra os indígenas, né? Certos atos de violência, de vexações, etc. E o que acontece? Esses atos são colocados em pauta dentro de uma inovação, que é o contato com povos diferentes, né? E dentro dessa inovação você tem um debate teológico sobre a legitimidade ou não da colonização espanhola e a legitimidade de se tratar com os indígenas da América, né? Inclusive Bartolomé de Las Casas, que escreveu, né, a brevíssima história da destruição das Índias, Las Casas também mentiu pra caralho, viu? Ele inventou muita coisa ali também. Ele exagerou dados, ele exagerou certas situações, porque a política espanhola, tudo bem, ela não era a melhor das políticas, mas também não era pior, né? Havia já orientações de Isabel a Católica, inclusive no Testamento de Isabel a Católica, falando que os indígenas deviam ser tratados como súditos da coroa espanhola e tudo mais, deviam ser agregados, deviam ser catequizados, a fé cristã católica, os seus direitos preservados. E veja que no debate de Francisco de Victória e Juan René de Sepúlveda, houve uma vitória de Francisco de Victória, e a partir disso criaram-se leis proibindo massacres, assassinatos e violações dos direitos dos indígenas. Aliás, dentro dessa colonização, você tem as elites indígenas da América, por exemplo, principalmente os incas, os astecas, que foram assimilados à nobreza espanhola, inclusive reconhecimento a status de nobreza, títulos de nobreza e assim sucessivamente. Então, quer dizer, o que você está falando, cara, é o que você não teve contato e você não entende. Tá? E a Dum Diversas, acho que é do Papa Nicolau V, é o seguinte, que, veja, olha só que coisa interessante, a igreja autoriza. Por que a igreja autoriza? Porque houve um pedido autorizando, porque antes não era autorizado. A igreja autoriza a captura e a sujeição de sarracenos e outros infiéis inimigos da igreja dos cristãos. Então, na verdade, a ideia de captura e de escravidão perpétua, e nós temos que entender que esse termo escravidão é um termo bastante elástico, de passagem, era como se fosse um termo punitivo pelo fato de que os sarracenos também escravizavam, também oprimiam e assim sucessivamente. Então, era uma punição contra determinados indivíduos, né? Contra determinados indivíduos que estavam ameaçando a cristandade. Claro que, lamentavelmente, esse documento foi usado de uma forma muito extensiva,
muito extensiva, e nós temos que entender que o documento Dum Diversas, ele não é um documento dogmático. Esse cara não sabe a diferença entre um documento dogmático e um documento pastoral. Ora, um documento que fala sobre a questão de como agir numa guerra, por exemplo, que no caso do Dum Diversas é basicamente isso, é um documento de pastoralidade, portanto ele não é um documento infalível. Ele não é um documento infalível. Esses caras não sabem a diferença entre documentos que discutem questões de fé e moral, né, no âmbito da infalibilidade, e documentos pastorais. Tá? Então, por exemplo, e mesmo que nós falemos da questão moral dessas situações, elas não são necessariamente, elas não estão discutindo o âmago, né, dessas questões, mas sim uma situação concreta em que havia um conflito entre turcos, né, o norte da África dominado pelo Islã, atacando a Espanha, atacando a Itália e assim sucessivamente, e inclusive surtindo como ameaça a invasão da Europa. Né? Então, é nesse espírito que nós temos que entender o documento do Diversas. E é claro que, infelizmente, sendo um documento de natureza pastoral, de natureza política, né, ele pode ser instrumentalizado. Né, instrumentalizado de uma forma muito além daquilo que de fato ele permitia. E é por isso mesmo que houve aquele debate de Salamanca e muitos outros que deram incrementos de criar os primeiros direitos e as primeiras críticas ao escravismo. Claro que aqui também eu não vou cair naquele romantismo católico que nós temos muito hoje, que a igreja foi contra a escravidão. Não, não foi bem assim. Ela foi o processo do questionamento moral da escravidão, ele foi um processo lento, ele foi um processo complexo, ele foi um processo até mesmo contraditório, tá? Contraditório, tanto no âmbito católico como protestante, tá? Podemos dizer, claro, que foram os protestantes, os primeiros abolicionistas, ativistas, e isso podemos reconhecer sem nenhum problema, porque isso é história, isso não é apologética, tá? Mas essa discussão, ela é muito mais complexa do que se imagina. Vamos lá. A gente tenta, de alguma forma, lidar com textos que a gente considera infalíveis e extrair o significado desses textos. Ou seja, ele está reduzindo a interpretação de fé a uma mera subjetividade baseada no intelecto, no que ele acha que é o intelecto dele. Né? Ele acha que não existem paradigmas referenciais para a fé, não existem paradigmas referenciais para o entendimento da fé cristã. Nossa, isso aí é uma devastação completa do protestantismo. Vamos lá. Isso é parte da nossa humanidade. Não tem como você fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, com o auxílio do Espírito Santo, eu descobri uma verdade particular que contradiz 2000 anos de ensino cristão. Meu Deus do céu, quanta besteira. Ai, Jesus, acabou. A capacidade que esse pessoal tem de falar merda, a capacidade que esse pessoal tem de, sei lá, de apelar a certos sofismas, é uma coisa muito assustadora. Então, meus amigos, até a próxima.